Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do All Sport, mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez para a rodada de número 20. Para quem não sabe ainda, uma breve explicação do que vamos trazer aqui. Vai ter várias indicações de jogadores por posição, com seu preço mínimo para valorizar, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Vai ter também apostas extras, além dos jogadores principais que serão destacados, vamos trazer aqueles extras para você imitar também, diferenciando um pouco da galera. O que vai ter também? Capitães. Isso mesmo, você que quer saber os melhores capitães para essa rodada de número 20, fique ligado aqui no vídeo. E para finalizar, o Seleção CFD UOL é o nosso time base escalado para essa rodada 20 e você vai ver como é que tá a nossa escalação para você imitar junto com a gente. Então bora lá pro que interessa, bora pra intro, bora pro vídeo. Bora começar com os goleiros, sendo o primeiro deles João Paulo do Santos, que visita o Red Bull Bragantino e está custando 8,99. Ele tem a segunda maior média entre os goleiros prováveis, de 4,10, e é o goleiro com mais DDs no Cartola, já são 27. Red Bull é o quarto time que mais cedeu DDs nas últimas 5 rodadas. Média de João Paulo fora de casa de 6,84, uma excelente média, se destaca muito mais quando atua como visitante do que como mandante. Então, ótima aposta para essa rodada 20. Mínimo para valorizar, 7,10. Bora agora para Thiago Volpi, do São Paulo, dentro de casa, recebendo o Goiás e custando 15,80. Fez uma partida antológica na última rodada contra o Flamengo, com 2 pênaltis defendidos e uma assistência. Goiás tem feito poucos gols, foram apenas 3 nos últimos 6 jogos disputados. Mínimo para valorizar, 16,80. Cuidado, é bastante para quem estiver precisando de cartoleta e com Volpi é arriscado. Bora com o Fernando Praz do Ceará dentro de casa, recebendo o Sport, custando 5,09. Ele é o goleiro com mais DDs no Cartola, são 27. Sport não marcou gols nos últimos 3 jogos como visitante no Brasileirão. O momento ofensivo do Sport é bem ruim. Mínimo para valorizar, menos 3,30. Bora agora para os laterais, começando com o Felipe Jonathan, também do Santos, custando 12,16 cartoletas. Ele tem média melhor fora de casa, 6,44 pontos como visitante. Ele é que nem o João Paulo, os dois são do mesmo time e os dois mitam muito fora de casa, em casa não muito. Então para essa rodada é interessante porque eles estão visitando o Red Bull. Ele tem 64 desarmes em 18 partidas e uma boa relação de 2,6 entre desarme e falta cometida. Ele comete bastante falta, é verdade, mas ainda assim é uma relação muito boa porque ele desarma a rodo. Red Bull Bragantino é o quinto time que mais cedeu desarmes nas últimas 5 rodadas, então quem sabe Felipe Jonathan se beneficia disso. Mínimo para valorizar, 4. Bora agora para Reinaldo, do São Paulo, custando 15,26. Ele é o segundo lateral com mais participações diretas no Brasil em todo 2020. São 11, 6 gols e 5 assistências. Também é o lateral com a maior média no Cartola no primeiro turno, 5,99. Já possui 4 gols no campeonato. Goiás também é o time que mais sofreu gols e assistências de laterais do Brasileirão. Quem sabe um pênaltizinho pro Reinaldo bater e caixa, mais 8. Mínimo para valorizar, 10,10. Bora agora de Heitor, do Internacional, dentro de casa recebendo o Coritiba. Opção boa e barata de 4,61 cartoletas. Ele tem uma ótima média de 5,55 pontos por rodada. Pontua bem dentro e fora de casa, então sem preocupações aqui. Em 6 jogos válidos para o Cartola, Heitor fez 19 desarmes. Média de mais de 3 por partida. É o lateral que menos precisa de minutos para dar uma assistência no campeonato, apenas 162. Coritiba também é o terceiro time que mais cedeu desarmes para laterais nas últimas 5 rodadas, então olha só nessa estatística, Heitor tem tudo para ir bem. Mínimo para valorizar, 0,60. Bora agora para os zagueiros, começando com o Diego do São Paulo, custando 3,05 cartoletas. Ele tem 23 desarmes em 12 jogos e possui 3 FDs e 4 FFs no campeonato. Ele também já fez um gol na temporada. Ele pode desencantar contra o Goiás no Brasileirão, porque é o segundo time que mais sofreu gols de zagueiros no Brasileiro, são 4. Goiás não fez gols em 3 dos últimos 4 jogos que fez como visitante, então chance de SG. Mínimo para valorizar, 0,20. Bora agora de Vitor Cuesta, do Internacional, custando 9,97. Internacional manteve SG em 5 de 9 jogos em casa e levou apenas 6 gols em 9 jogos. Coritiba tem o segundo pior ataque do campeonato. E o Cuesta é uma opção aqui, é claro, visando apenas o SG, porque ele não tá mais pontuando bem. Saudades do Cuesta das antigas. Mas para quem quiser um SGzinho e não for com o Heitor, é sempre bacana ter um SG do Internacional, então o Cuesta é sim uma opção viável. Mínimo para valorizar, 0,60.
Bora agora de Gustavo Gomes, do Palmeiras, custando 12,88, visitando o Vasco. Palmeiras vem numa crescente como equipe e Gustavo Gomes também. Fez 10,7 pontos contra o Atlético Mineiro com direito a 5 desarmes. Palmeiras não levou gols em 3 dos últimos 4 jogos disputados em todas as competições, sendo vazado apenas uma vez nesses confrontos. Mínimo para valorizar 10,30. Bora pro meio campo agora com Vinícius do Ceará, Alvina, que não pode faltar, unânime demais para a rodada, tá custando 10,73. Vinícius marcou 6 gols e deu 3 assistências no Brasileiro, representando 41% dos gols do Vozão. Vinícius é o meio do Brasileirão com mais participações diretas, são 9. Vem de uma assistência no último final de semana e gol da classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Vive um momento ótimo. Sport também é o time que mais cedeu finalizações nas últimas 5 rodadas, mínimo para valorizar 5,90. Por agora de Gabriel Sara, do São Paulo, custando 4,70. Ele vem fazendo boas partidas e foi coroado com um gol contra o Lanús no meio de semana. Fez boa pontuação contra o Flamengo com 5,8, mesmo não participando de gol. Tem 3 gols e uma assistência na competição, além de 14 10 e 14 FS. Participa ativamente do jogo, consegue pontuar bem, mesmo sem scout decisivo, tendo a última partida contra o Flamengo aí como um ótimo exemplo. Mínimo para valorizar 5,30. Bora agora de Patrick, do Internacional, custando 11,96. Patrick tem ótima média como mandante de 6,63 pontos. Em 17 jogos tem 43 desarmes, 31 FS, 3 gols e 2 assistências. Deve ter mais responsabilidade ofensiva também, com a ausência de Galhardo. Coritiba é o 6º time que mais cedeu desarmes nas últimas 5 rodadas do Brasileiro. Patrick é um cara que desarma bastante, como já apontamos aqui, então ele pode pontuar com isso também. Mínimo para valorizar 4,10. Rafael Veiga, do Palmeiras, custando 9,97. Fez 2 gols nos últimos 3 jogos do Palmeiras no ano. Palmeiras fez 15 gols nos últimos 5 jogos do ano, média de 3 por jogo, tá fazendo muito gol. A última vez que o Vasco manteve esse dia no Brasileirão foi dia 6/9, há 2 meses, contra o Atlético Paranaense, que é o pior ataque da competição. Só por isso também manteve esse né? Mínimo para valorizar 10,70. Bora agora para os atacantes com PP do Grêmio visitando o Fluminense. Ele tá custando 14,23 e tem 8 participações em gols em 12 jogos como titular. Precisa de 143 minutos para participar de um gol no campeonato, uma ótima média. E o Fluminense foi vazado em 15 dos 19 jogos no Brasileirão. Dificilmente mantém o SG. Mínimo para valorizar 3,70. Bora agora de Brenner, do São Paulo, custando 7,17. Fez 5 dos últimos 12 gols do São Paulo por todas as competições. Marcou 8 gols nos últimos 8 jogos. Vive um momento espetacular. Tem média muito boa em casa de 8,14. Fez 4 dos seus 5 gols quando o São Paulo jogou em casa no Brasileiro. Precisa de 2,8 chutes para marcar um gol no Brasileiro. Uma eficiência muito boa, tá com a pontaria em dia. Mínimo para valorizar 9,60. Bora agora de Pedro do Flamengo visitando o Atlético Mineiro, custando 6,17. Ele vive uma grande fase. Tem 10 gols no campeonato e marcou 2 vezes no meio de semana. O Atlético Mineiro também foi vazado 6 vezes nos últimos 2 jogos do Brasileiro. E o Atlético é o time que mais cede pontuações no geral nas últimas 5 rodadas. Olha só, mínimo para valorizar 5,50. Bora agora de Keno, desse mesmo confronto, o jogador do Atlético Mineiro está custando 13,79. Ele volta depois de cumprir suspensão. Tá descansado, tá fresquinho e tem uma ótima média no Mineirão. 9,34 pontos e dificilmente pontua mal, pois finaliza demais. É o primeiro do campeonato em chutes, já são 60. Nas últimas 5 rodadas, o Flamengo sofreu 15 chutes e levou 10 gols, ou seja, tem sido necessário poucos chutes para marcar gols no Mengão. Então o Keno é uma ótima opção, visto que ele chuta bastante. Então, os chutes têm entrado bastante no gol do Flamengo, apesar do Hugo estar vivendo um bom momento, mas essa é a estatística. Keno e Pedro, os dois nesse confronto são ótimas opções, vai de você qual que você acha que vale mais a pena apostar, ou também se quiser apostar nos dois, é viável. Keno precisa de 6,30 para valorizar. Cartoleiro, agora só um detalhe aqui importante, tá? A gente ainda tem um pouco de receio, quem sabe o PP pode ser poupado, algo do gênero. Então é sempre importante falar que no momento que esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira de manhã, nenhum desses jogadores está tendendo a ficar de fora. Todos eles estão com status de provável no Cartola, mas pode ser que isso mude. Por isso eu sempre falo, siga a gente no YouTube. YouTube Cartola FC Dicas ou CFD Dicas de Cartola. A equipe do CFD é facilmente encontrada no YouTube e no nosso Instagram também, CFD Oficial. No Twitter, CFD_Oficial, para você acompanhar o CFD em todas as redes e ter as notícias em primeira mão, na palma ali do seu celular, para você saber quem que vai jogar, quem não vai, se alguém que não estava provável entrou e é ótima opção, ou se um desses que estava provável acabou saindo e já não é mais uma opção viável.
tá? Às vezes algumas pessoas assistem o vídeo só no sábado, mais próximo do fechamento, e falam: ah, esse jogador que vocês indicaram já não vai jogar. Tudo bem, mas no momento que a gente estava fazendo o vídeo, todos eles estão com tendência a jogar e fique tranquilo. Se sair alguma notícia de que algum desses não vai jogar, a gente sabe primeiro que todo mundo e a gente vai te informar. Para você saber primeiro como todo mundo também, é só seguir a gente nas redes sociais. Bora para os técnicos agora, começando com Fernando Diniz do São Paulo, custando 9,98, 6,40 para valorizar. Eduardo Cudê do Internacional, custando 12,28, 2,30 para valorizar. E o Guto Ferreira do Ceará, custando 8,77, 3,10 para valorizar. Indicações de capitães: Vinícius do Ceará, Brenner do São Paulo e Pedro do Flamengo. Jogadores extras: goleiro Marcelo Lomba do Internacional, custando 8,79, menos 0,60 para valorizar. Lateral Bruno Pacheco do Ceará, custando 8,46, 3,10 para valorizar. Zagueiro Juninho do Bahia, custando 7,55, menos 0,70 para valorizar. Meia Daniel, também do Bahia, custando 6,42, 9,90 para valorizar. E o atacante Gilberto, também do Bahia, custando 8,89, 4,50 para valorizar. Esse confronto Bahia versus Botafogo é um confronto interessante sim para apostar nos jogadores do time baiano. Bora agora para o nosso time para a rodada 20, o Seleção CFD UOL na sua telinha. No gol temos João Paulo dos Santos, nas laterais Reinaldo do São Paulo e Heitor do Internacional. Dupla de zaga Juninho do Bahia e Cuesta do Inter. Meio de campo Vinícius do Ceará com a braçadeira de capitão. Daniel do Bahia, pois é, estamos ousando um pouquinho mais aí no Danielzinho, e o Patrick do Internacional. No ataque temos Brenner do São Paulo, PP do Grêmio e Pedro do Flamengo, e o nosso treinador é Fernando Diniz do São Paulo. Preço do time 113,04 cartoletas, pontuação total 1.236,41 pontos e pontuação na última 66,76. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube e deixar o like na página do Facebook. Deixa o like também no vídeo do UOL no YouTube, que ajuda demais. Por favor, se você não clicou ainda, clica aí se você curtiu o vídeo. Não esquece de deixar nos comentários também qualquer sugestão e quanto que você pontuou na última. Qualquer coisa que você queira falar com a gente, a equipe do CFD lê tudo, então pode mandar aí embaixo. Maravilha, então, cartoleiro, eu vejo você numa próxima. Forte abraço e tamo junto!